Aqui. Não, Sofia, eu tô assistindo um negócio aqui, dá licença. Jéssica já entrou, já está presente? Eu tô aqui. Ah, ok, então. Só esperar 2 minutinhos aqui para a gente conseguir entrar todo mundo, para a gente começar de novo. Eu achei que eu ia passar mal falando com esse tanto de gente. Jéssica, a gente tem uma pergunta da Gisnara, né? A primeira pergunta foi sobre a questão dos erros, né? Então, a gente teve os erros aí na questão da troca. Então, quais são os erros que podem acontecer dentro do bloco cirúrgico? O primeiro erro pode ser um membro que a gente ia operar direito, a gente operar o esquerdo. Então, esse é um erro gravíssimo que pode acontecer. Então, por isso que a gente precisa
Por isso que a gente precisa... Estão conseguindo me ouvir tranquilo, Jéssica? Sim, Não, ok, então. Então, por isso que a gente precisa sempre estar atento. Então, se eu vou operar o membro direito, eu tenho que operar o membro direito e não operar o esquerdo. Questão também da dosagem da anestesia. Então, tem o peso do paciente que eu tenho que calcular, tem a questão da idade. O médico pode vir administrar anestesia errada, o paciente ficar sedado por mais tempo do que o necessário. A Gisnara também perguntou aqui no bate-papo que sobre as questões, né? Sabemos que muitos profissionais de saúde às vezes exageram na quantidade de plantões feitos. Isso poderá fazer com que os profissionais cometam erros. Existe um limite de carga horária para o profissional fazer? Hoje em dia não existe. A gente está brigando aí na legislação, né? Para a gente ter o direito de trabalhar 30 horas. Se ser aprovado a 30 horas, a gente vai ter uma carga horária que a gente vai poder trabalhar somente. Depois, outra pergunta é, quanto adiantamos o horário do medicamento? Qual horário colocamos na evolução? Foi prescrito pelo médico ou o horário que foi administrado? Sempre vamos colocar o horário que foi administrado. Lembrando que isso chama aprasamento. Então, eu vou aprazar a medicação e vou fazer a medicação naquele horário. Então, a medicação era 7 horas, eu vou administrar às 6h30. Então, eu coloco às 6h30 e checo às 6h30. Todo profissional está cansado de saber, então, assim, as pessoas que já estão na prática, você pode fazer 1 hora antes e 1 hora depois. Então, na hora da evolução, você vai evoluir o horário que você administrou, ok? Porque eu não consigo, em hipótese alguma, administrar dos 6 pacientes às 7 horas. Isso, Viviane. Aí a Viviane colocou, né, em questão de cirurgia segura, o checklist é muito importante. Por quê? Porque com ele a gente consegue saber aonde está tendo os erros, né? E a gente consegue também barrar os erros. Então, por exemplo, na hora que o médico fala, vou operar o membro inferior direito do paciente. Se alguém tiver desenhado o membro esquerdo do paciente, a gente vai saber, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o checklist. E o checklist, gente, não é feito depois da cirurgia, ele tem que ser feito antes. Por quê? Eu vou operar o paciente antes, não adianta nada depois que acabar a cirurgia eu ir lá e marcar, só por marcar, né? Eu tenho que fazer ali o checklist antes. E depois eu tenho o time out, que eu vou fazer, que é durante a cirurgia. Mas antes eu tenho que fazer o checklist, ok? Vamos passar, então, falar do risco vamos? de infecção, Jéssica? Sim. Vamos falar agora da meta 5, né? Reduzir o risco de infecção associado ao cuidado, a higienização das mãos. A principal atitude para o controle de contaminação, na verdade, é simples: lavar as mãos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e os Centros de Controle de Prevenção de Doença têm diretrizes baseadas em evidências sobre a higienização adequada das mãos. Deve-se lavar as mãos, primeiro, antes de tocar no paciente. Segundo, antes de realizar procedimentos. Terceiro, após risco de exposição de fluidos corporais. Quarto, depois de ter contato com o paciente. E 5, após o contato com áreas próximas a eles. Por exemplo, roupas de cama, equipamentos e imóveis e etc. Quer complementar? Não. Higienização das mãos é algo que a gente da enfermagem faz de maneira, assim, bastante eficaz, né? Então, a gente acaba pulando essa parte porque a gente percebe o tanto que a enfermagem se dedica dentro desse procedimento. Então, podemos falar sobre a meta 6? Pode. A meta 6 é a prevenção de complicações decorrentes de queda. Pacientes que sofrem quedas durante o atendimento ou períodos de observação podem ter danos graves. Uma alternativa utilizada como prevenção é a classificação dos pacientes de acordo com o risco de queda. Há fatores predisponentes como idade avançada,
doenças ou medicamentos que afetam o equilíbrio ou a mobilidade. Após identificar o risco, os profissionais podem adotar medidas de orientação aos pacientes e acompanhantes. Além disso, o estabelecimento de saúde pode oferecer um ambiente adaptado, com barras de apoio em móveis e nas paredes. Prevenir as lesões por quedas é a parte importante da boa assistência em saúde. Então, se desenvolvemos um conhecimento aprofundado, isso nos permitirá dar o nosso melhor aos outros e ajudar a criar um mundo melhor. Então, a gente termina, né, a parte de segurança do paciente. Lembrando, gente, que a própria frase já falou, né, Jéssica? Se desenvolvemos um conhecimento aprofundado, isso nos permitirá dar o melhor aos outros e ajudar a criar um mundo melhor. Então, faz parte de nós, de enfermagem, criarmos um mundo melhor. Estarmos, né, inseridos dentro do processo de segurança do paciente. Foi muito bom, tá, Jéssica? Parabéns pela sua apresentação. Estou feliz em ver Obrigada. aí alguns alunos meus lá do Edilon. João, está aí, né, presente, João? Bem-vindo. José Lima também presente. Stephanie, Elisângela, o Bruno, né? Todos aí, Letícia. Obrigado, gente, por estar participando. Todos os alunos de saúde e vida, todos os alunos do grau técnico, né, que estão presentes. Juan, Rayane. Não vai dar para falar o nome de todos, não. Temos aí quase 50 alunos, mas estou muito feliz. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do cuidados paliativos, né? Professor, Pode falar. deixa eu só mandar um recadinho para a galera aí, que existe um Dia Mundial de Segurança do Paciente, viu, pessoal? É comemorado, celebrado no dia 17 de setembro. Então, aí, ó, estamos aí nessa luta aí com os cuidados com o nosso paciente. Isso. Ô, Jéssica, Oi. obrigado pela participação, ok? Jéssica, fala para a gente aí, vou ativar o som da Ju aqui, que vai ser a nossa próxima palestrante. Qual que é o seu Instagram, Jéssica, para quem quiser te seguir lá depois? Né? A Jéssica faz parte do grupo de estudo, tem postado coisas relacionadas. Meu Instagram é Jéssica Gabriela 70. Isso, gente. Eu também, se vocês quiserem me seguir, né? Sim. alexlopes.enfe. Então, quem quiser me seguir, pode estar me seguindo lá, que eu sempre posto cursos, inclusive está sendo aí solicitado, né? Quais com revólver na minha cabeça, um curso de punção venosa prática. Então, a gente já está aí pensando, né, num curso de punção venosa prática, né? E eu até comentei com os meninos, a gente não vai ter nada de teoria no curso de punção venosa, vai ter que ser prática, prática mesmo, porque vocês já estudam muito essa parte, né? Eu conheço aí, a maioria de vocês foram meus alunos, então eu sei que vocês dominam essa parte de punção teórica, então a gente vai programar aí um curso de punção prática para vocês. Então, a gente vai divulgar lá no Instagram, depois quem tiver interesse. Tá bom? E também seguem lá o Instagram do Grau Técnico Contagem, onde a gente tem a parceria, né? E eles vão conseguir também, eles sempre divulgam cursos, né? Então, se vocês puderem seguir lá, Grau Técnico Contagem, ok? Vou compartilhar aqui o slide da Ju, pedir para você abrir seu som, Ju. Prontinho. E aí, gente, vai funcionar da mesma forma, tá? Se tiver alguma pergunta, pode fazer lá no chat. O pessoal está conseguindo ver o slide, Ju? Sim. Pode iniciar? Pode, ficar à vontade. Boa noite a todos, meu nome é Juliane, eu sou aluna do Grau Técnico, sou da turma ENF 9 e também estou no grupo de estudo do Grau Técnico juntamente com o nosso professor Alex Lopes.
Vou iniciar aqui com uma frase, volta, com uma frase da Cicely Saunders. Ela foi uma médica, enfermeira, assistente social e escritora inglesa. Ela que foi a primeira pessoa que influenciou na questão dos cuidados paliativos. Aí vem o pensamento dela. Você é importante porque você é você. E você é importante até o fim da sua vida. Faremos todo o possível, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para fazer você viver até o momento de morrer. Isso é uma reflexão. Os cuidados paliativos se cercam na qualidade e na duração. Espera aí só um minuto, deixa eu tirar aqui. Na duração da vida, oferece assistência humana e compassiva para os pacientes que se encontram nas últimas fases de uma doença, que não pode mais ser curada, para que possam viver o mais confortavelmente possível e com a máxima qualidade. Os cuidados paliativos, ele veio para ajudar pessoas que estão em fase terminal de uma doença. Então, para dar mais dignidade para essa pessoa, né, até o momento da sua morte, aí vem os cuidados paliativos. E é muito importante, né, Ju, a gente trazer que o que a gente está falando quando a gente fala de paliativar o paciente é qualidade, né? O Fernando é um aluno nosso da sala da Ju, ele até trouxe para nós uma reportagem, a gente discutindo cuidados paliativos, e algumas pessoas são contra o cuidado paliativo. E aí, o que faz o que a pessoa ser contra? Porque a gente não, de maneira alguma, a gente vai adiar e nem acelerar. A gente vai viver um processo de quê? De cuidado desse paciente. Então, a gente vê um médico ali dando cuidado. O olhar desse médico para esse paciente é um olhar de compaixão, um olhar de amor, né? Ou enfermeiro também, esse profissional pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico de enfermagem, que tem um olhar de amor, um olhar de paixão, né? A gente olha para o paciente e pensa, eu vou aliviar todos os sintomas desse paciente. Lembrando que o tratamento, muitas das vezes, para a cura, ele não vai ter, muitas das vezes. Aquele paciente está numa doença que não tem tratamento, que não tem cura. Mas eu consigo aliviar os sintomas, eu consigo aliviar a dor do paciente, eu consigo dar ele qualidade a ponto dele ir à praia, a ponto dele ver um pôr do sol. Então, isso é importante. Isso faz parte do processo. A filosofia dos cuidados paliativos, aceitar a morte como estágio final da vida. Ela afirma a vida e não acelera nem adia a morte. Os cuidados paliativos focam na pessoa e não na doença, tratando e controlando os sintomas, para que os últimos dias de vida sejam dignos e com qualidades. Cercado de seus entes queridos, está também focado na família para tomadas de decisões. Muitas das vezes o paciente ele já está cansado daquele cuidado, né, do tratamento em si, porque é um tratamento agressivo quando a pessoa está no final da vida. Então, eles pedem que eles não querem mais tomar uma quantidade certa de morfina, quer tomar menos, pedem para estar lúcido, pedem para ter a família ao lado, para conseguir chegar até o seu fim de maneira digna e com amor e respeito, que é o que mais os pacientes de cuidado paliativo pedem. Então, a gente tem que saber preparar a família para aceitar aquele momento. Porque, como eu disse, nós somos seres finitos. A gente não vai viver eternamente. Então, é uma coisa que é difícil a gente aceitar pelo fato que somos seres humanos, e seres humanos são pessoas egoístas. A gente não quer perder quem a gente ama. Mas aí a gente tem que aprender a aceitar. Então, o cuidado paliativo entra nessa questão de ajudar os familiares a aceitar o fim da vida. Ju, a gente, ali no Edilon, a gente tem vivido momentos únicos, né? Tem um setor lá que a gente chama de clínica neurológica e tem um setor também de clínica médica, onde a gente tem vários idosos, né? Então, o último plantão mesmo, foi o último? Ou penúltimo, não sei. Teve um plantão que um paciente nosso, uma senhora de 100 anos, morreu. E aí a gente chamou o médico, né? O médico até muito receptivo, conversou com as meninas, com os alunos, ensinou como identificava o óbito daquelas alunas.
E aí, a gente entendeu que era o momento daquela senhora descansar. Então, esse é o importante, gente. Não adianta eu ir lá e ficar pular em cima de um peito de uma idosa de 100 anos, 110 anos, sabendo que aquilo é o melhor para ela. Quando a gente paliativa um paciente, a gente entende o quê? Que o cuidado, a gente vai dar o melhor cuidado, a gente vai dar a melhor qualidade, a gente vai dar o melhor remédio para aliviar os sintomas. Mas a gente vai, em hipótese alguma, acelerar a morte desse paciente e nem adiar a morte dele. A gente vai deixar que o natural aconteça, né? Para que aquele paciente consiga ficar perto da família dele, para aquele paciente estar o máximo possível de ter. Então, a gente tem que ter uma enfermeira ao lado, levando esse paciente para ver o pôr do sol. Olha que coisa mais linda. A gente vê um idoso deitado com, pode ser sua esposa e seus filhos do lado, né? Olha para você ver que coisa mais linda, que sentimento de amor, de paz, de alegria que esses pacientes estão podendo ter. Então, isso é importante. A família do lado, o paciente sendo tratado com medicações potentes, isso vai ser importante para esse paciente, né? E a gente proporcionar o máximo de esperança e o máximo de qualidade. Pode continuar, Ju. Próximo slide. O objetivo do cuidado paliativo é buscar alternativas para minimizar os sintomas de desconforto que podem acompanhar o paciente, sejam eles causados pela doença e pelo tratamento. Inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados apenas para tratamento oncológicos, mas hoje engloba qualquer doença que ameaça a vida, por ser progressiva ou até mesmo incurável. Então, olha para vocês verem, gente. Inicialmente, os cuidados paliativos foram pensados apenas para o tratamento oncológico, que era o meu setor, né? Eu sou especialista em oncologia. Mas hoje englobam qualquer doença que ameace a vida, por ser progressiva ou até mesmo incurável. No caso dos pacientes, muitos pacientes que adquiriram COVID, eles ficaram com sequelas irreversíveis, ao ponto da gente ficar ali tentando, e será que aquilo é o que o paciente quer? A gente não sei se vocês já ouviram falar, que alguns países já têm prescrito que a gente não vai fazer nada no paciente se ele quiser, né? Porque muitas das vezes a gente fica ali, tubo no paciente, vai, passa a sonda, faz isso, faz aquilo outro. Aí tem questão um discernimento. Agora sentei aí, sempre aqui na cultura. Sobre a pandemia e a vacinação no Brasil. Aí o pastor deu uma navaiada aí com a mulher. Tirar ele. Né? E aí, muitas das vezes, desculpa, tá, gente? Acontece. Até no Atim acontece. Vou pedir para ativar seu som de novo, tá, Ju? Então, muitas das vezes, a gente está ali, ó, brigando, a gente está ali falando, não, vamos pôr o tubo, vamos massagear, vamos chocar, vamos fazer, vamos pular em cima do peito daquele paciente, vamos lá, vamos lá. E não é o que o paciente quer. Então, nós temos que saber e nós temos que, o tempo todo, entender qual é a vontade do nosso paciente. Temos também, né, Alex, o documento que muitos pacientes assinam, que é o de não ressuscitação. Isso. Que é o que a gente também tem que respeitar. Isso. Só que esse documento, muito bem lembrado, Ju, ele tem que ser entregue para uma pessoa de confiança. E de uma pessoa, por exemplo, Sim. No caso, por exemplo, tem que ser uma pessoa, exemplo, você é casada, Juliane? Sou. Então, a Ju tem que entregar para o marido dela. Por quê? O marido dela que vai ter a última palavra. Porque quando ela estiver ali inconsciente, o marido dela vai falar, não quero que ressuscite a Juliane, porque ela deixou esse documento falando que não é para ressuscitar. Eu quero que a Juliane doe os órgãos, porque ela falou que era para doar os órgãos dela. Então, isso tem que ser conversado em vida, gente. Falar de morte... Sim. Tem que ser falado em vida. A gente tem que lembrar, principalmente a gente que é profissional de saúde. Eu não canso de falar. Eu sou doador de órgãos. Né? Então, por exemplo, eu sofri um acidente, eu falo com meus alunos, eu falo isso em palestras, em cursos, divulgo isso para minha família.
falo para todo mundo, porque quem vai tomar a decisão é quem fica. Então, nós temos que falar. E quando a gente fala de cuidados paliativos, é exatamente isso. A gente já tem que conversar de cuidados paliativos com os nossos parentes. Por quê? A gente já tem que falar. Você vai querer kit paliativo? Você vai querer que a gente trata os sintomas? Né? Eu costumo falar que esse é o importante, é aliviar o paciente, tirar a dor dele. Pode continuar, Ju. Eu empolgo muito cuidados paliativos, hein, galera? Pode passar. Importante. Espera só um minuto. É preciso desmistificar a ideia que cuidados paliativos só devem ser empregados quando não há mais possibilidade de tratamento e o paciente estiver em condições de terminalidade. Seu principal conceito é promover a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, por meio de prevenção e alívio do sofrimento. Temos também aí a questão do idoso, Alex. O idoso, a velhice, ela mata, porque infelizmente vai juntando várias patologias ali que vai encadeando. Quanto mais idoso, mais a probabilidade de morrer. Muitas das vezes o idoso não morre pela patologia, morre pela idade. Então o idoso é uma pessoa que vai estar sempre precisando desse cuidado paliativo. Por isso que é importante, né, a gente pensar nessa questão. Ô, Ju, teve uma pergunta aqui. Qual é o tipo de patologia que entra em cuidados paliativos? A oncologia são pacientes oncológicos, muitas das vezes com metástase. São pacientes oncológicos com metástase. A gente já tem até uma mulher no Instagram que ela tem metástase, e aí a pessoa pergunta logo em seguida, quanto tempo vive uma pessoa em cuidados paliativos? Isso é complicado falar. Essa pessoa pode viver 5 anos, essa pessoa pode viver 10 anos, pode viver um mês, uma semana. Então, a partir do momento que a gente decide paliativar, a gente passa a tratar o quê? Sintomas. Tratar sintomas é aliviar dor, né? Aliviar náusea, é isso, é tratar sintomas. Então, independente do tempo que essa pessoa vai viver. Então, a gente para ali. Pode fazer quimioterapia em cuidados paliativos? Sim, para aliviar a dor. Às vezes, o que está fazendo que a quimioterapia, o que ela faz? Ela diminui o tamanho do tumor. Então, às vezes, aquele tumor está muito grande, eu vou chegar e vou fazer o quê? Vou fazer uma QT para mim diminuir a dor daquele paciente. Temos também as doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose. Então, é muitas doenças que entram aí no grupo para o cuidados paliativo. De acordo com a OMS, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria de qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e de demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Quando falamos em cuidados paliativos, muitas vezes a ideia que vem à cabeça é um paciente terminal, que está morrendo e não há mais o que fazer por aquela pessoa. É importante desmistificar esse conceito. Em alguns lugares, o termo até mudou para cuidados de suporte à terapêutica. São cuidados para as pessoas com alto grau de sofrimento, seja potencial diagnóstico de uma doença grave e que tem uma jornada pela frente, ou real, quando o paciente está sofrendo, desse diagnóstico ao luto, quando a pessoa chega a morrer. O que eu falei aqui, Alex, questão do Parkinson e Alzheimer, entra nessa questão, porque muitas das vezes também a pessoa não morre por Parkinson ou Alzheimer, né? Então entra nesse cuidado de suporte à terapêutica. Isso mesmo. E aí, olha para vocês verem que importante, gente, a gente sempre fala, né? Tratar a dor do paciente, né? Lembrando do quê? Do suporte físico, social, psicológico e espiritual. Então, a gente tem que pensar que o paciente ele é integral. E como ele é integral, a gente tem que tratar ele nessas 4 esferas. Fisicamente, socialmente, psicologicamente e espiritualmente. Se o paciente está ali ruim psicologicamente, eu não consigo. Se o paciente está
ruim socialmente, eu não consigo, né? Tratar ele socialmente, estou falando do quê? Do mínimo. Ele tem uma casa, uma moradia, né? Muitos pacientes vão preferir o quê? Cuidados paliativos. Ir para casa. Então, vamos deixar esse paciente para casa. Os últimos dias dele ele quer viver em casa, vamos deixar. E aí a gente medica esse paciente para ele viver os últimos dias dele em casa, né? E aí a gente vai dar o quê? Condições para que isso aconteça. Então, esse é o mais importante. A Lucimar perguntou em questão do Covid-19, né? Nós temos, sim, pacientes em cuidados paliativos por causa do Covid-19. Isso. Promover o alívio da dor e de outros sintomas. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Não acelerar nem adiar a morte. Integrar os cuidados psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão atentamente quanto possível, até o momento da sua morte. Oferecer o sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. Promover a abordagem multiprofissional para focar nas necessidades do paciente e de seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da vida. Ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia e a radioterapia, e incluir todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. O paciente ali que está em fase terminal, muitas das vezes eles não partem porque os seus familiares estão sofrendo, estão angustiados, então eles não partem. Eles sofrem mais, ficam mais tempo ali no sofrimento, até que seus familiares aceitam que está na hora dele partir, e vamos dizer assim, né, dá permissão para eles partir. Então, assim, por isso que a gente tem que também trabalhar com os familiares. Ele estando em paz, o paciente tem aquela capacidade de morrer em paz. Então, é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. E, ô Ju, teve uma pergunta aqui, quanto tempo, né, a pessoa, depois que a gente paliativa ela vive? Então, não tem um tempo determinado, gente. Pode viver 1 mês, pode viver 2 meses, pode viver 2 anos, 10 anos, então não tem um tempo determinado. E a segunda pergunta foi muito bom, pode ter sido de algum aluno meu que está na neurológica, né? Perguntaram assim, ó, o paciente em ênfase em conforto se encaixa em que nos cuidados paliativos? ênfase em conforto é o nome mais bonito para cuidados paliativos. Então, é a mesma coisa. Quando eu falo assim, o paciente está em ênfase em conforto, eu só estou aliviando os sintomas do paciente. Mas eu estou querendo dizer que ele está em cuidados paliativos. Eu estou o quê? Promovendo o alívio da dor, eu estou considerando, né, e afirmando a vida dele, então ele viver aquela vida com qualidade, e eu estou, de maneira o quê? Ensinando aquele paciente a viver os últimos dias como se fossem os melhores dias da vida dele. Então, ênfase em conforto é a mesma coisa que cuidados paliativos, ok? Foi a Mayra que perguntou, viu, Mayra? Então, ok, muito obrigado pela pergunta, tá? Uma pergunta bastante pertinente. A ela aí, como surgiu os cuidados paliativos? Entre 1948 e 1955, em Londres, a dama Cicely Sanders, assistente social, depois de enfermeira e posteriormente médica, inconformada com o sofrimento vivido por pacientes portadores de enfermidades avançadas, recebe o apoio de um dos seus pacientes, David Tasman, portador de um câncer em fase terminal, para fundar uma instituição e atender às necessidades reais desses enfermos. Daí veio o conceito dos hospitais modernos e o início dos cuidados paliativos no mundo contemporâneo. Hoje em dia, a gente ainda não tem, né, especialização em cuidados paliativos, mas temos muitos enfermeiros, médicos e técnicos que já se consideram como profissionais, como fala? A gente já tem, Ju. Paliativo. A especialização em cuidados paliativos, tá? Já tem. A especialização é coordenada pelo professor Alexandre. E já são os paliativistas, né? Na primeira turma ou segunda turma.
tem uma turma na FMG e tem outra turma que é na Faculdade do Rio, se eu não me engano. E aí o Alexandre aqui coorena. Então, a gente já tem, sim, hoje pós-graduação em cuidados paliativos, sim, mas ela é recente. É pós-graduação, né? Não é, porque assim, não tem ainda você fazer tipo um curso de especialização, mas tem a pós-graduação. Já tem a pós-graduação. Depois que você forma enfermeiro, nutricionista, né, aí tem a pós-graduação multidisciplinar. Então, você pode ser especialista em cuidados paliativos. Dar mais vida aos dias e não mais dias à vida. Em 1967, a enfermeira inglesa Cicely Saunders adaptou e desenvolveu as habilidades do cuidado integral para este paciente no âmbito físico, psicológico, espiritual, familiar e social. Fundação St. Christopher Hospice, o primeiro serviço, né, a oferecer cuidado integral aos pacientes desde o controle de sintomas. Então, aí a gente tem essa enfermeira, né, Ju, que ela trouxe o cuidados paliativos para a gente. Então, assim, para nós, a enfermagem é algo extraordinário. Ter uma enfermeira que vem trazer sobre cuidados paliativos. Isso é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso aí são os verdadeiros profissionais humanizados, né? Que é o que está faltando hoje, humanização. Isso. Porque no Brasil, até pouco tempo, ouviu falar pouco de cuidados paliativos. O campo de trabalho e pesquisa em cuidados paliativos ainda é muito recente no Brasil, surgido na década de 1980 e com um crescimento significativo a partir do ano 2000, ganhando cada dia mais notoriedade. Que a Ju trouxe para a gente, né? Então, hoje, a gente tem poucos especialistas em cuidados paliativos e ainda não se tem tantas pessoas envolvidas, mas os que tem, assim, a doutora Filó, que é cuidado paliativo pediátrico, o Alexandre, que é enfermeiro, cuidados paliativos, são pessoas muito boas. Os cuidados paliativos são oferecidos em hospitais ou em casa, para cada etapa da doença e do tratamento. A equipe irá avaliar o melhor local para a assistência acontecer. Os cuidados paliativos podem ser realizados na casa do paciente, em um hospital ou unidade de saúde, ou em um hospício. Seu principal objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente no final da vida. A decisão para o início dos cuidados paliativos é uma decisão conjunta de paciente, familiares e médicos. Tem também, que não foi colocado aqui, as casas de repouso, né? Quem pode se beneficiar do cuidados paliativos? Qualquer pessoa que tenha o diagnóstico de alguma doença grave, evolutiva e com alto potencial de sofrimento. Exemplo, câncer, AIDS, Alzheimer, Parkinson, ELA, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, pacientes internados que estão fragilizados pela soma de várias doenças que sozinhas não trariam risco, também podem entrar nessa lista. Ô, Ju, eu vou, meninos, vai cair o link, né? Aí eu vou finalizar, mas eu vou mandar o slide para vocês, porque para a gente não delongar, mas é um tema que fica aí, né, como a gente continuação, vocês depois lê o slide, mas a gente finaliza falando da borboleta, né, que ela não vive muito, mas nesse pouco tempo ela transforma muitas vidas. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, agradecer a todo mundo que participou. Vou mandar agora a lista de chamada no grupo, tá bom? Vocês entram, façam a inscrição. Agradeço a todo mundo do grupo de estudo, agradeço a Juliana, agradeço a Jéssica, que apresentaram, e falar que foi um prazer ter vocês, né, nessas 2 horas aí juntos. Foi um pouquinho, mas deu para a gente adquirir bastante conhecimento.